Tem o vida imperial, né? É isso. Não, não, não. Isso para aproximar de sul. Solar do Império.
Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo? Boa noite, professor. Estamos sim. Que bom. Que bom. Hoje nós vamos terminar a discussão do caso clínico 2, que a gente já discutiu uma parte dele, e hoje a gente vai aproveitar para falar sobre outros temas, né? Na verdade, é para ilustrar para vocês que, diante de um caso clínico onde é feito o diagnóstico, e quando nós vamos decidir as intervenções terapêuticas, né, a gente tem que se reportar àquele armazenamento de dados que a gente tem, que acumula na medida em que a gente vê casos, que a gente estuda, e isso é bastante útil, né, para que a gente possa decidir ali diante daquele caso em questão, né, daquele caso em particular, o que se faz, né? Para isso, a gente tem um curso de graduação, posteriormente tem a formação da especialidade através da residência médica, curso de pós-graduação e a experiência acumulada também ao longo dos anos, né? Faz com que o médico tenha, além do conhecimento teórico, prático, experiência, tenha bom senso também para decidir o que é melhor para fazer para aquele paciente. Bom, eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente começar. Muito bem. Vocês estão vendo o slide? Sim. Então tá. Dessa lista de temas aí relacionados ao caso clínico, né, que a gente colocou, nós já falamos da doença hepática crônica, né, da cirrose hepática, do etilismo, já falamos também, e disse que não iríamos comentar dessa vez, sobre diabetes, que a gente falou bastante no caso clínico 1, falamos de hemorragia digestiva e falamos de choque também. Então vamos lá, o que está faltando? Uma das questões colocadas ali merecem atitudes imediatas no atendimento, e aqui tem, dentro da descrição do caso, está lá o pai desacordado, mordedura de língua, liberação esfincteriana no momento do episódio e, posteriormente, cefaleia e mialgia, paciente letárgico, confuso. Isso, quando nós atendemos pacientes com esse histórico, levanta a questão da possibilidade que o paciente possa ter feito um episódio de crise convulsiva. E eu vou passar para vocês o que a gente faz no atendimento no pronto-socorro, né? Qual é a abordagem de uma crise convulsiva. Primeiro, de que se trata a crise convulsiva, né? A atividade elétrica normal do sistema nervoso central. Essa atividade produz uma alteração ou perda da consciência, quer dizer, tem comprometimento do sensório acompanhado de espasmos musculares involuntários, que é definido como crise convulsiva. Então, você tem a convulsão tônico-clônica, tem os espasmos musculares involuntários e tem alteração do nível de consciência, né? Apenas para ilustrar também, né, algumas vezes a gente pode ficar na dúvida se é crise convulsiva mesmo, tem lá uma série de diagnósticos diferenciais que poderiam ser colocados, né? E como é que é o atendimento inicial no pronto-socorro? O que nós vamos fazer? O primeiro atendimento significa colocar o paciente na posição adequada, né, a abertura das vias aéreas, né, monitorizar o paciente, suplementar oxigênio, obter um acesso venoso para a administração de drogas, né. Se você está fora do ambiente hospitalar, isso é muito importante também para que, se o doente vomitar, não faça broncoaspiração. Se ele está com a convulsão, né, com cuidado, você pode interpor. Dentro do hospital a gente tem a cânula de Guedel, mas fora do hospital você pode interpor, por exemplo, na cavidade oral, com cuidado para não o paciente morder a sua mão, né? Isso pode acontecer. Morder não, ele está fazendo isso involuntariamente, é por causa da crise convulsiva. Mas para não haver mordedura de língua, que pode ocorrer sangramento ali dentro da cavidade oral e também broncoaspiração. Nós vamos lançar mão de duas drogas. Uma das drogas é para interromper a crise convulsiva, abortar a crise convulsiva, e a outra droga para
impedir novos episódios de crise convulsiva. Então, o diazepam é para abortar a crise convulsiva e a fenitoína, o Idantal, é para impedir novos episódios de crise convulsivas. Aqui está o que nós fazemos num primeiro momento, que a gente chama de tempo zero, a administração imediata do benzodiazepínico. Está a dose ali, apenas para ilustrar também, e logo a seguir, após a crise convulsiva ter cedido e o paciente ter melhorado, quer dizer, acabou a convulsão, o paciente acordou, nos próximos 5 a 10 minutos, nós vamos administrar também a fenitoína, que é a outra droga, para impedir novos episódios de crise convulsiva. Então, eu vou usar uma droga para terminar a crise convulsiva e vou usar a seguir uma outra droga para impedir novos episódios de crise convulsiva, né? Ali, no nosso caso, eu não li o caso para vocês novamente, eu já li na outra aula, né? Várias possibilidades poderiam ser colocadas ali como causa de crise convulsiva, né? Os exames necessários, né, após tratar a crise convulsiva, né, dentro de uma emergência, a gente, se é um doente, por exemplo, alcoólatra, cirrótico, a gente tem que pensar que possa ter havido um pequeno trauma e o doente ter feito um hematoma subdural, ou então um doente hipertenso, com fibrilação atrial, já vou falar sobre isso mais adiante, ele possa ter feito um acidente vascular encefálico, e aí passamos pelo exame de imagem, que é a tomografia computadorizada de crânio, né, o PC de crânio, para ver se tem alguma lesão estrutural que possa justificar a presença da crise convulsiva. E também, mais adiante, a realização de um eletroencefalograma. Algumas vezes nós temos a necessidade de confirmar isso através do eletroencefalograma e encaminhar um especialista para dar seguimento, acompanhamento, caso, com tratamento a nível ambulatorial, que é um colega da neurologia. Bom, passando a crise convulsiva, uma outra questão que também merece atitude imediata no atendimento é, descrevendo o mesmo quadro clínico e num histórico de paciente hipertenso, né, é o caso do paciente poder ter feito uma crise hipertensiva, uma encefalopatia hipertensiva, né? Então, como é que a gente caracteriza isso, a crise hipertensiva? Aqui está a definição de hipertensão arterial. Dentro da hipertensão arterial pode ocorrer, né, piora dos níveis tensionais e ser caracterizado como uma emergência hipertensiva. O que é uma emergência hipertensiva? Eu tenho níveis tensionais elevados e tenho risco iminente de vida e de rápida e progressiva deterioração de órgão-alvo. O doente pode fazer um acidente vascular encefálico por conta de uma emergência hipertensiva, o paciente pode fazer dor precordial, infarto agudo do miocárdio por conta da emergência hipertensiva, pode fazer um edema agudo de pulmão por causa da emergência hipertensiva, pode piorar a função renal por conta da emergência hipertensiva. Isso faz com que nós tenhamos a atitude de redução da pressão arterial, né, de uma forma mais rápida, habitualmente com drogas por via parenteral. Quer dizer, eu vou diminuir essa pressão arterial que está elevada com drogas que nós utilizamos por via parenteral. Normalmente, a gente interna esse paciente em unidade fechada, onde o doente fica monitorado o tempo todo, por 24 horas, né? Durante as 24 horas, normalmente uma UTI. Nós vamos reduzir a pressão arterial, né? Ali está apenas para colocar como é feito, num primeiro momento, não mais do que 25%, iniciar no período de minutos a 2 horas, e depois para níveis de 160 por 100 entre 2 a 6 horas. Devemos evitar a hipoperfusão cerebral e ou coronariana por reduções muito rápidas ou acentuadas da pressão arterial. Então, como eu vou lançar mão de drogas intravenosas e nós vamos monitorizar esse paciente o tempo todo, nós vamos, com frequência, verificar os níveis tensionais e nós vamos ajustar a dose desses antihipertensivos que nós estamos utilizando por via intravenosa para alcançar os níveis tensionais. Nós vamos falar apenas de 2 drogas que nós utilizamos. A mais utilizada é um nitroprussiato de sódio, o nome comercial é Nipride. Nós vamos fazer através de uma bomba infusora, vamos preparar uma solução com o Nipride e vamos administrar por bomba infusora em tantos ml hora e vamos observar a redução dos níveis tensionais. Para que isso possa ser feito com segurança, eu preciso que seja num ambiente onde o paciente possa verificar com frequência os níveis tensionais e que ele esteja monitorado.
Jamais eu posso usar nitroprusiato de sódio, né, através de bomba infusora numa enfermaria, onde ninguém vai estar vendo o doente. Eu posso induzir quedas significativas da pressão arterial sem o controle adequado do ponto de vista médico, do ponto de vista da enfermagem. Então, a gente só vai usar essas drogas em ambiente onde eu tenho continuamente pessoas para observar o paciente, verificar os níveis tensionais e eu ajustar a infusão da droga. A gente chama isso de titular a droga em ambiente adequado, no caso, uma UTI. A outra droga que eu posso utilizar também é um vasodilatador, principalmente em território venoso, né, que é a nitroglicerina, o nome comercial é Tridil. Então, eu posso usar tanto Nipride quanto Tridil. A preferência para controle de níveis tensionais com maior rapidez é com o nitroprusiato de sódio, que é o Nipride. Outra questão a ser colocada também, diante ali do contexto clínico do paciente, quer dizer, ali o quadro que o paciente apresentou, né, o que eu já descrevi. Outra possibilidade é que ele tenha feito um novo acidente vascular encefálico. O paciente tem histórico de ter feito um acidente vascular encefálico isquêmico, tem inclusive uma sequela motora, que está ali na descrição do quadro. E fica a dúvida, muitas vezes, se o paciente fez um acidente vascular encefálico completo ou ele fez o que a gente chama de ataque isquêmico transitório, ou TIA. O que significa ataque isquêmico transitório? Qual é a diferença de um acidente vascular encefálico completo? Nesses casos, nós sempre vamos lançar mão de uma tomografia de crânio e aqui eu tenho a definição do que a gente chama de ataque isquêmico transitório. O paciente chega com um déficit neurológico focal que, no intervalo de horas, ou no máximo de 24 horas, regride por completo. E a tomografia de crânio não revela imagem de infarto cerebral, na entrada e no controle após 24 ou 48 horas. Normalmente representa um quadro de isquemia cerebral reversível que caminham para um AVE isquêmico mais adiante. Então, toda vez que nós atendermos um quadro neurológico que regrediu por completo, quer dizer, o doente chegou com déficit motor que regrediu por completo rapidamente, a tomografia normal, eu posso estar diante do que a gente chama de ataque isquêmico transitório. O que eu vou fazer com esse doente? Eu preciso investigá-lo, porque se o paciente tem algum motivo que levou com que ele fizesse esse quadro de ataque isquêmico transitório. E nós vamos investigá-lo para que mais adiante a gente consiga prevenir o aparecimento do AVE completo. Né? Por que o paciente fez o episódio de TIA? Eu tenho algumas possibilidades, nós vamos discutir duas. Uma é que o paciente possa ter uma placa aterosclerótica em carótida, né? Em um vaso importante, arterial. Né? Eu posso, no meu exame físico, quando eu vou examinar meu paciente, auscultar coração, pulmão, eu posso colocar o estetoscópio no pescoço e detectar um sopro carotídeo. Quer dizer, quando eu detecto um sopro carotídeo, isso fala a favor da possibilidade da presença de uma estenose de carótida por placa aterosclerótica. Eu posso, aqui apenas para ilustrar, uma placa aterosclerótica, ela progride, ela aumenta, ela pode fazer obstrução de maneira significativa, ela pode romper, ela ter ruptura de placa, e aí você tem a formação do trombo e você tem a obstrução completa daquele vaso. Então, progressivamente, a doença aterosclerótica, a placa aterosclerótica, ela progride, ela obstrui de maneira mais significativa um vaso, pode haver ruptura dessa placa, a formação de um trombo e a obstrução completa do vaso. É o que está sendo mostrado nesse slide. Eu tenho uma obstrução por placa, essa placa ela tem ruptura, ocorre a formação do trombo, a obstrução completa do vaso arterial e um infarto cerebral. Né? Como é que eu posso fazer esse diagnóstico? Ali está uma imagem de um ultrassom com Doppler. Então, eu posso fazer esse diagnóstico dessa obstrução por placa aterosclerótica e quantificá-la, se ela é significativa ou não, né? Através de um duplex scan, quer dizer, um ultrassom com Doppler, através de uma tomografia, uma angiotomografia, através de uma angiorressonância ou através de uma arteriografia cerebral. A gente pode lançar mão desses exames, normalmente a gente lança mão dos exames menos invasivos e podemos chegar
aos exames invasivos, como é a arteriografia cerebral. O que a gente vai fazer se um doente tem uma placa aterosclerótica em carótida? Nós vamos avaliar qual o grau de obstrução, se é significativo ou não. O doente pode ter uma placa aterosclerótica com obstrução de 30%. O doente pode ter uma placa aterosclerótica com obstrução de 80%, 85%, e aí teríamos uma obstrução severa. Então, eu posso ter um doente que é hipertenso, que não toma medicação de maneira adequada, tem hipertensão severa, tem uma placa aterosclerótica em carótida com obstrução significativa, ou seja, eu estou somando fatores que podem aumentar bastante o risco desse paciente fazer o evento central, o AVE. Quando eu tenho a obstrução carotídea por placa aterosclerótica, que pode ser significativa, muitas vezes nós vamos fazer os exames complementares e vamos conversar com o colega da especialidade, que é o cirurgião vascular, e o colega da cirurgia vascular ele vai também nos orientar a respeito da necessidade ou não de uma cirurgia, que pode ser a endarterectomia carotídea, de carótida, ou a colocação de um stent, fazer a angioplastia e colocar um stent ali em carótida. Então, eu posso ter o tratamento clínico, cirúrgico ou endovascular. Essa decisão é tomada ali pela conversa do clínico com o colega da cirurgia vascular. Outra possibilidade, que também está colocada aí no nosso caso clínico, é embolismo cardiogênico. O doente tem fibrilação atrial, o nosso doente tem FA. Está descrito isso, ritmo cardíaco irregular por fibrilação atrial. Essa fibrilação atrial está dentro ali das arritmias cardíacas, é uma taquiarritmia, o sítio anatômico é supraventricular, ela pode ser uma fibrilação atrial aguda, pode ser uma fibrilação atrial crônica. Normalmente, o doente idoso tem fibrilação atrial crônica. Eu posso detectar essa fibrilação atrial no exame físico, quando eu vou examinar meu doente, eu detecto ali irregularidade na amplitude do pulso. E também, o correto é que eu faça exames, e aí tem o eletrocardiograma, onde nós vamos fazer o diagnóstico da fibrilação atrial, quer dizer, a irregularidade ali, a ausência de onda P, atividade atrial anárquica, sem onda P, e o intervalo RR irregular. Nós podemos estar diante de um paciente que faz uma fibrilação atrial aguda, e aí nós temos, muitas vezes, que lançar mão de drogas para retornar, para que haja o retorno ao ritmo sinusal, e a gente chama isso de cardioversão química, e isso é feito, por exemplo, com o uso da amiodarona. E também, se o doente tiver uma situação de gravidade, choque, edema agudo de pulmão, dor torácica, nós podemos, na fibrilação atrial aguda, lançar mão, por exemplo, da cardioversão elétrica. Então, tem a cardioversão química com a amiodarona, a cardioversão elétrica com choque, para reverter a fibrilação atrial aguda. Na fibrilação atrial crônica, que é o paciente, que a gente está discutindo, normalmente a conduta é apenas o controle da resposta ventricular, o controle da frequência cardíaca com o uso de drogas, com esse objetivo, e normalmente a gente não reverte a fibrilação atrial. Mas precisamos prestar atenção nas complicações da fibrilação atrial, porque o doente pode ter trombos intracavitários, no coração, nos átrios, e esses trombos, se soltarem, chegarem à circulação do sistema nervoso central e fazer um acidente vascular encefálico embólico. Então, o risco de acidente vascular encefálico embólico é alto no paciente que tem fibrilação atrial. E o que a gente faz para impedir isso? Normalmente, esses doentes fazem uso de anticoagulantes orais. O nosso paciente ele não usava anticoagulante oral, mas o doente que tem fibrilação atrial crônica é um doente de risco de fazer acidente vascular encefálico, embólico, e deve ser anticoagulado. Dentre os anticoagulantes orais, quer dizer, o mais utilizado são os cumarínicos, o warfarin, que são utilizados para diminuir esse risco. Os cumarínicos eles vão interferir ali na síntese dos fatores precursores da protrombina. E nós vamos acompanhar
o efeito terapêutico do cumarínico através de um coagulograma, e dentro do coagulograma tem um exame que se chama tempo e atividade protrombina, ou INR. E ali a gente vai ver quanto a atividade ou quanto o INR, né, quanto se alterou o INR, e com isso a gente ajusta a dose do cumarínico e o doente fica anticoagulado e com risco diminuído de fazer um acidente vascular encefálico embólico. Então, a gente deve prestar atenção nos doentes que têm fibrilação atrial quanto ao uso de anticoagulação oral. Quando o doente tem um acidente vascular encefálico isquêmico, que é o nosso caso, né, a gente tem os fatores de risco. A gente chama de prevenção primária ou secundária. Prevenção primária é quando a gente identifica os fatores de risco e o paciente ainda não fez o evento. No nosso caso, se o doente já fez o evento, como é o nosso caso, tanto que ele tem uma sequela motora, a gente vai se referir à prevenção secundária. Nós vamos interferir nos fatores de risco, né? Controlar os níveis tensionais, utilizar estatinas para controle da dislipidemia, a fibrilação atrial, que eu acabei de comentar, com anticoagulação oral. Ser uma população de alto risco que já fez evento primário, o uso de drogas antiplaquetárias, o doente fazia uso de aspirina. Aqui está falando também de se tem estenose de carótidas significativa, severa, a endarterectomia de carótida, que eu comentei também. Bom, AVE isquêmico, né? O meu paciente, o nosso paciente, poderia ter feito um novo quadro de AVE isquêmico. Qual é a conduta quando ele faz um AVE isquêmico? A gente lembra aqui da patogênese, né? A gente, quando aprende medicina, a gente normalmente estuda a patogênese, por que aquela doença está ocorrendo, o que acontece, quais são os fatores que contribuem para o aparecimento da doença e o agravamento do quadro. Quando a gente estuda acidente vascular encefálico isquêmico, existe uma área central de necrose, isso a nível do sistema nervoso central. Existe uma área onde o fluxo ainda está autorregulado e uma área de diminuição da perfusão, que a gente chama de oligoemia, e uma área próxima a essa área de infarto, que chama-se de penumbra, onde você já tem um território isquêmico, mas ainda não houve um infarto cerebral. Com o decorrer das horas, essa área de infarto ela aumenta. Então, aquele acidente vascular encefálico isquêmico pequeno, ele pode, ao longo das horas, ter uma grande área de infarto cerebral, como está sendo mostrado aqui na evolução de uma tomografia. A progressão, ao longo de horas, para um grande território do sistema nervoso central com infarto cerebral. Aqui, as etiologias de um AVE isquêmico. Pois não? Desculpa interromper. Você pode falar sobre aquelas zonas de novo, por favor? Aqui. Essa aqui, eu tenho uma zona pequena, central, num primeiro momento. É importante que isso seja entendido. E, ao longo das horas, essa zona central de infarto ela aumenta, né? Eu tenho uma extensão do infarto cerebral, como mostrado aqui na tomografia. A entrada do paciente e, posteriormente, a extensão da área de infarto cerebral. Existem várias etiologias para o paciente fazer um acidente vascular encefálico isquêmico. A gente vai abordar mais quando eu tenho trombose de um grande vaso, por exemplo, carótida, né? A conduta num acidente vascular encefálico isquêmico, o doente é hospitalizado, faz exames complementares, medidas são tomadas de suporte clínico, né? Fisioterapia, uso de inibidor, tomografia, uso de estatinas, inibidores da adesividade plaquetária, quer dizer, uma série de atitudes que nós tomamos para estabilizar esse doente, procurar por que ele fez o acidente vascular encefálico isquêmico, né? Eu já mostrei para vocês dois exemplos anteriormente, né? Obstrução carotídea, fibrilação atrial, mas muitas vezes o doente evolui com uma grande área de infarto cerebral, o doente pode ficar em coma, com uma sequela motora definitiva, fica hospitalizado por um período longo, muitas vezes acaba tendo complicações relacionadas à hospitalização prolongada, ao quadro neurológico comprometido de maneira severa e muitas vezes evolui para o óbito dentro do hospital por complicações secundárias ao acidente vascular encefálico
isquêmico extenso, né? Então, aqui é uma tomografia com uma área grande de infarto cerebral, outra tomografia mostrando também uma área grande de infarto occipital. Né? O que mudou ao longo do tempo? Né? Nós estamos em 2021. O que aconteceu nesses últimos anos, ou, na verdade, nessas últimas décadas, que fez com que a gente mudasse a nossa atitude frente à ocorrência de um AVE isquêmico? Então, vale a pena citar, né, aqui, medicina baseada em evidências, né, como é que a gente atua em medicina, como é que a gente procura as informações, quais são os artigos muito importantes, e tem artigos que mudam a nossa prática clínica. E no caso do AVE isquêmico, eu quero citar para vocês esse artigo aqui, que foi publicado em 95, quer dizer, tem 20 anos que ele foi publicado, vai fazer 21 anos esse ano, e é um artigo que mudou a nossa conduta frente ao AVE isquêmico. O que esse autor mostrou? Ele utilizou trombolítico para tratar acidente vascular encefálico isquêmico. Quer dizer, o doente chegava, ele fazia o diagnóstico, né, e usava trombolítico. Qual trombolítico ele usou? O ativador do plasminogênio tecidual, alteplase. E o diagnóstico do AVE isquêmico, e deveria estar dentro de um protocolo do doente chegar, o diagnóstico ser feito e usar o trombolítico dentro de 3 horas após o início do quadro. Então, esse protocolo para atendimento ao AVE isquêmico, né, ele, com o uso do trombolítico, no intervalo de tempo das primeiras 3 horas, fez com que os doentes pudessem ter, depois de um determinado tempo, uma melhora da qualidade de vida, uma melhora do déficit motor, uma melhora em vários fatores que fizeram com que isso passasse a ser preconizado ou recomendado para atendimento de pacientes com acidente vascular encefálico isquêmico. Como é que o trombolítico usa? Como é que o trombolítico funciona? Né? Nós temos dentro do nosso organismo a coagulação, a formação do trombo, e nós temos a lise do trombo. Quem faz a lise do trombo é o sistema fibrinolítico. Esse sistema fibrinolítico é através da ativação do plasminogênio, que se transforma em plasmina, e aí você tem ali a degradação da fibrina, né? O fibrinogênio se transformou em fibrina, em produtos de degradação da fibrina. Isso ocorre através de estímulos que são ativadores e, na verdade, o que o ativador do plasminogênio tecidual faz é acelerar esse processo de ativação do plasminogênio em plasmina, atuando, induzindo um estado lítico que vai fazer com que aquele trombo seja dissolvido e o vaso seja recanalizado. Aqui é um outro artigo que foi publicado a respeito desse tema também, mostrando a extensão desse intervalo de tempo, né, desse ΔT, além de 3 horas. Então, hoje, o protocolo recomenda que a gente use o trombolítico até 4 horas e meia após o evento ocorrido. Eu recebi um doente com AVE isquêmico, eu tenho um intervalo de tempo de até 4 horas e meia após o início dos sintomas de eu cumprir esse protocolo e utilizar trombolítico. Então, isso deve ser feito dentro do setor de emergência, né? Por quem está atendendo o doente ali, fazer tomografia. As emergências se organizaram também para ter ou um neurologista de plantão ou ter acesso a um neurologista, onde o caso é discutido, e o doente é incluído no protocolo. Né? Toda vez que a gente vai usar trombolítico, a gente tem indicações e contraindicações, isso também é levado em consideração, mas hoje todo médico que trabalha em emergência deve conhecer o protocolo para tratamento de AVE isquêmico com trombolítico. Isso é obrigatório. Né? E como que a medicina andou um pouco mais? Né? Aqui está falando de tratamento endovascular, também do AVE isquêmico. Esse artigo foi publicado em 2015, ou seja, tem 5, 6 anos que foi publicado. O que esse autor mostrou? Os doentes eram levados para a sala de hemodinâmica, e era feito o estudo hemodinâmico, se detectava o vaso que estava ocluído, e, através de um dispositivo, ele retirava esse coágulo, melhorando a perfusão, abrindo o vaso e melhorando o quadro neurológico do paciente. Isso se chama trombectomia. Então, eu tenho, hoje, ainda a opção de usar a trombectomia associada ao trombolítico. Para que isso possa ser feito,
eu tenho que ter uma sala de hemodinâmica e um hemodinamicista treinado para fazer esse procedimento de trombectomia. Aqui é um slide mostrando lá o dispositivo que retira o coágulo que está lá na carótida, e com isso o doente tem também a melhora neurológica. Muito bem. Olha quanta coisa, né? Eu estou interrompendo o compartilhamento para conversar com vocês. Olha quanto assunto a gente precisa, digamos assim, levar em consideração quando a gente atende um paciente e várias medidas devem ser tomadas, né? Então, eu falei ali da conduta frente à crise convulsiva, a conduta frente à emergência hipertensiva, a conduta frente a uma fibrilação atrial, a conduta frente a um acidente, a ataque isquêmico transitório, a conduta frente a um acidente vascular encefálico isquêmico, a possibilidade de fazer trombólise, a possibilidade de fazer trombectomia, quer dizer, tudo isso passa ali pelo médico da emergência que está atendendo o doente. Ele vai precisar ver de que se trata e aí ele vai tomar providências para que essas decisões relativas ao tratamento sejam feitas, né? Onde o doente vai ser internado, que droga ele vai utilizar, com que especialista ele vai conversar para poder decidir a conduta. Isso é papel de um médico que está ali no front, na emergência, e tomando decisão quando o doente chega para atendimento. Eu queria ouvir vocês. Dúvidas? Professor, esse trombolítico é o mesmo utilizado no infarto, não é? Sim, é a mesma coisa. O trombolítico a gente usa no infarto desde os anos 80, desde 81 que a gente usa trombolítico, né? Que se mostrou benéfico em pacientes com síndrome coronariana aguda e AM com supra de ST. E AM com supra de ST eu faço o diagnóstico, né? E eu tenho um intervalo de tempo também, um delta-T um pouco maior, aí, de 12 horas, para eu poder fazer o trombolítico em pacientes com infarto agudo do miocárdio. Então, nós já fazemos isso, já adotamos essa conduta desde os anos 80, desde o início dos anos 80. Posteriormente, apareceu a angioplastia, né? Angioplastia e, posteriormente, angioplastia com colocação de stent. Quer dizer, a ciência ela vai avançando e vai oferecendo mais opções de tratamento. No caso do AVE isquêmico, o trabalho que mostrou resultado favorável com o uso trombolítico foi publicado em 1995. Nós estamos em 2021. A partir de 1995, incluímos ali no protocolo a recomendação para atendimento aos pacientes com AVE isquêmico o uso de trombolítico. As emergências se estruturaram, colocaram neurologista de plantão ou então neurologista alcançável para poder discutir o caso, tem que fazer rapidamente tomografia e critérios para o uso do trombolítico. Então, algumas frases são colocadas, né? No caso, por exemplo, do infarto, tempo é músculo, no caso do acidente vascular encefálico, tempo é cérebro, no caso da sepse, tempo é vida. Quer dizer, tem algumas coisas que fazem para o médico, ele é treinado para isso ser feito rapidamente, né? Para que o doente possa entrar no protocolo, ser avaliado quanto ao uso para aquela determinada patologia. Isso mudou completamente a nossa atitude frente a um AVE isquêmico. Professor, a crise convulsiva é a mesma da crise epilética ou Mesma não? coisa. Quando eu É a estou mesma falando... coisa? Epilepsia é uma doença que causa crise convulsiva, né? Eu posso ter uma crise convulsiva dentro do contexto de um paciente com epilepsia, ou eu posso ter a crise convulsiva dentro de um contexto de outra patologia que não seja a epilepsia. Na verdade, no ambiente de pronto-socorro, eu vou agir da mesma maneira para tratar a crise convulsiva que eu estou atendendo, né? Muitas vezes se trata de epilepsia, o doente parou de tomar medicação, por exemplo, nós vamos ter essas primeiras medidas e depois nós vamos encaminhar o paciente para acompanhamento ambulatorial com o colega da neurologia, né? Referenciar para a neurologia. Aí ele vai fazer o eletroencefalograma e vai ser acompanhado ali pelo colega da neurologia. É isso que eu ia te perguntar, se no caso de um paciente epilético, se teria tomado
a mesma medida em um pronto-socorro. Então é da Mesma mesma coisa. forma, né? Fazer a mesma coisa. Mesma coisa. Terminar a crise convulsiva, impedir novos episódios, como eu expliquei. Mais dúvidas? Professor, Fala aí, Rafael. aquela imagem que o senhor botou de trombectomia é uma angiotomografia? Não, não, não. Aquele é um dispositivo que foi criado para fazer a trombectomia, entendeu? O médico, na sala de hemodinâmica, ele vai lá no vaso que ele fez a arteriografia e detectou lá o local da obstrução. Aí ele coloca um catéter, vai lá naquele vaso, ele abre como se criasse ali aquele novelozinho ali de metal, e aí ele abre após o trombo e puxa o trombo, ele retira o trombo, por isso que se chama trombectomia. Quando ele retira esse trombo, ele abre o vaso volta a ficar patente. E o doente, algumas vezes, melhora imediatamente após, ou melhora o quadro neurológico imediatamente após a realização da trombectomia. Então, aquele dispositivo chama-se Stent Retrieve. É uma empresa que produz assistentes, né? É feito exatamente para poder se fazer a trombectomia. Quem faz a trombectomia? É um colega que trabalha na sala de hemodinâmica, né? Ou é um colega da neurologia, que faz esse tipo de procedimento. Normalmente não é neurologista, é neurocirurgião que faz isso, não é neurologista, não. É neurocirurgião. Ou alguém da cardiologia, que está acostumado a fazer estudo hemodinâmico, coronariografia, que é treinado para fazer também acesso à circulação cerebral, porque nem sempre quem mexe em coronária mexe em sistema nervoso central. É isso, né? Então, são colegas treinados para fazer o procedimento. Então, hoje, se você tiver um AVS isquêmico, a melhor opção é fazer a trombólise seguida da trombectomia. Essa é a melhor opção. Ah, entendi. Obrigado, professor. E aí você abre o vaso, né? Aqui, quem está falando aqui? Emildo, né? É isso? Não. Professor, quando tem indicação de filtro de veia cava? Filtro de veia cava é para outra patologia, é para tromboembolismo pulmonar. A gente tem a trombose venosa em membros inferiores, o doente algumas vezes já fez até o episódio de embolia pulmonar, eu não quero que ele faça outros episódios, ou então ele tem contraindicação à anticoagulação, ou então ele tem um trombo grande que pode se soltar a qualquer momento e o doente fazer uma embolia pulmonar maciça, né? Ou então ele já está tratando e, apesar disso, ele fez a embolia pulmonar, e aí eu posso indicar a colocação de um dispositivo ali na cava que vai impedir que os trombos migrem dos membros inferiores para a circulação pulmonar. Então, o filtro de cava é utilizado para impedir episódios de embolia pulmonar, de tromboembolia pulmonar em pacientes que têm trombose venosa profunda de membros inferiores. É outra coisa. Aí eu estou mexendo em lado venoso da circulação. Não estou mexendo em lado arterial da circulação. Entendeu? É outra doença, é outro fundamento para uso. Mas é endovascular do mesmo jeito, né? É endovascular. Normalmente, quem coloca o filtro de cava é o colega da vascular, da cirurgia vascular, que coloca o filtro de cava. Professor, no tratamento da hipertensão, que você deu aqueles 2 medicamentos, eles são antihipertensivos que funcionam através da vasodilatação? Não, são drogas que têm ação antihipertensiva e são para serem utilizadas por via intravenosa, infusão contínua.
O nitroprusiato de sódio é um vasodilatador arterial e venoso. É o nitroprusiato. A nitroglicerina é um vasodilatador predominantemente venoso, mas as duas drogas podem ser utilizadas para controle dos níveis tensionais. E é o que a gente faz para rapidamente controlar os níveis tensionais, principalmente com o uso de inipride. Só um minutinho, só um pouquinho. O Livinho eu já ligo para você, tá? Só um minutinho. Então, a gente lança a mão do Nipride ou do Tridil com esse objetivo, né? Mas no caso, ele estava desacordado, né? Nesse caso clínico. Mas quando o paciente está acordado, a gente faz uso de drogas orais, né? Depende dos níveis tensionais. Depende, né? Não é, o critério não é exatamente se está acordado ou se tem alteração de sensório. Não é isso. Naturalmente, se você tem níveis tensionais elevados e alteração de sensório, é uma situação de maior gravidade. Pode ser uma emergência hipertensiva, uma encefalopatia hipertensiva, ou o doente ter feito um acidente vascular encefálico. Mas níveis tensionais elevados, né, significa que eu tenho que lançar mão de drogas para controle dos níveis tensionais. Às vezes é apenas um achado, né? Outras vezes o doente tem sintoma. Então, ali na hora da emergência, o médico vai julgar o que ele vai fazer, né? Ele pode, por exemplo, lançar mão de fazer um captopril sublingual, por exemplo, e observar o doente. Depois de 30 minutos, o doente está assintomático, melhorou os níveis tensionais, ele manda o doente para acompanhamento ambulatorial, né? Mas se eu tenho níveis muito elevados de pressão arterial e comprometimento clínico, como está dito ali, esses doentes têm que ficar no hospital. Eu não posso fazer uso de drogas com ação rápida, que na verdade não vão resolver o problema, né? E coloca em risco a vida do doente. Então, esse é um problema de quem está ali na emergência. Quer dizer, o que eu vou fazer com o doente? Eu atendo, mando embora, eu atendo, fica mais um pouco aqui, eu atendo, hospitalizo. Quer dizer, essa decisão ela vai ter que ser utilizada de acordo com o caso em questão, né? E o médico da emergência que vai fazer esse gerenciamento. Tem doente que você vai atender e vai mandar imediatamente ser internado, ficar dentro da emergência, né, para dar continuidade ao tratamento, ou então vai encaminhar para o CTI. Tem outros doentes que você vai atender, você vai liberar de volta para casa, né? Para isso, muitas vezes, o que as emergências fizeram, né? Isso aí é uma questão a ser discutida. Vocês vão discutir isso durante o curso, né? Como é que eu organizo um setor de emergência? Eu posso ter o sistema de triagem, né? Quem faz essa triagem? O médico que faz triagem, o enfermeiro que faz triagem. Como é que eu encaminho o doente, né? Dentro de uma UPA você tem a sala de triagem, tem o consultório, tem a sala amarela, tem a sala vermelha. Quer dizer, você tem ambientes ali onde o doente é colocado e é dado o atendimento, é dado a continuidade do atendimento, a internação do paciente. Quer dizer, cada paciente ele pode ter um destino diferente ali de acordo com a sua apresentação clínica, né? E com a sua evolução. O médico vai atender 100 pacientes, 99 vão voltar para casa, mas um é grave, então eu vou ter que hospitalizar aquele ali. O que a gente tem que ter cuidado, eu trabalhei muitos anos em emergência, né? Não é o lugar que eu gostei mais de trabalhar. Eu gosto de trabalhar em CTI, a minha vida inteira eu trabalhei em CTI, né? Mas com doente grave. Mas a emergência eu trabalhei anos também, em 3 emergências grandes. Eu trabalhei no Hospital da Posse, que é um hospital aqui no Rio de Janeiro, ali na Dutra, quando ele inaugurou. Depois trabalhei na emergência do Hospital Salgado Filho, como funcionário também, e na emergência do Miguel Couto, também, que é uma emergência. Essas emergências atendem 600 pacientes, 800 pacientes por dia. Então, é muito movimento, né? Tem doente que não tem nada, vai lá porque está com cefaleia e depois vai embora, pegar um atestado médico, ou tem doente que entra politraumatizado e tem que ser atendido imediatamente, se não morre, né? Tem cirurgião de plantão, tem toda a equipe de plantão. Então, você pega muita vivência para poder resolver essas questões. Mas tem que ter cuidado, senão a gente faz besteira. Se eu achar que todo mundo que eu vou atender eu vou mandar embora, vai chegar doente com dor no peito, com infarto, que eu vou mandar embora.
Então, a gente não pode, que eu tenho lá muita gente para atender, eu atender de maneira, digamos assim, rápida, sem cuidado, sem examinar. Quer dizer, se a gente não obedecer aqueles critérios que a gente aprende, de colher história, examinar, fazer um diagnóstico e tratar, né? Lançar mão de exames complementares também para poder a gente fazer o diagnóstico, a gente corre risco de atender rápido, manda embora, atende rápido, manda embora. Quer dizer, que com a fila você vai mandando todo mundo embora com uma receita, mas vai passar doente com dor abdominal, que é apendicite, vai passar dor precordial, que é infarto, que você mandou embora. Então, a gente tem que ter cuidado para não fazer besteira. Na emergência, o médico da emergência ele tem esse risco, tem que ter cuidado, né? Então, a maneira de você organizar a emergência para que os casos passem por uma triagem, eu particularmente, eu não acho que quem deva fazer triagem é a enfermeira, quem tem que fazer triagem é médico. O médico é que tem que atender, porque o olho do médico é muito importante para você olhar para o doente e ali você já perceber de que se trata, entendeu? Mas, se você bota 600 doentes para passar por ali, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou organizar isso, né? Aí o médico não aguenta. Se você botar ele para atender 200 pessoas, ele nunca mais volta naquele plantão, né? Não há dinheiro que pague um plantão desse, né? Mas isso é uma coisa que vocês vão viver, vocês vão resolver, vocês vão ver a melhor opção, né? A gente adquire muita experiência quando trabalha dentro de CTI, né? É importantíssimo que a gente adquira experiência. Como é que eu lido com o doente para atender, para resolver as coisas rapidamente? Eu prefiro o doente grave dentro do CTI, é onde eu atendo o doente, dou continuidade, mas isso é uma preferência pessoal minha. Todo mundo que vai ser médico tem que saber lidar. Muitas vezes, a porta de entrada no mercado de trabalho é um setor de emergência, então ele tem que ser treinado ali para... E na emergência, muitas vezes, você tem vários médicos de plantão, eles se ajudam, né? Eu não sei o que é isso, o outro sabe, o que eu vou fazer, eu já atendi, já sei como é que resolvi. Então, os médicos se ajudam ali dentro de uma equipe, isso é normal, né? A equipe está trabalhando junto, está todo mundo se ajudando. Chega um caso enrolado, vai todo mundo atender. Isso faz parte também. Bom, mais perguntas? Não? Bom, olha só, foi um prazer estar com vocês. Nós vamos nos encontrar novamente no 7º período, onde a gente vai ter aula novamente. Espero que vocês tenham gostado da disciplina de raciocínio clínico, né? Embora a gente passeie aí por um monte de patologias, de doença, do que fazer, como é que eu faço diagnóstico, como é que eu trato, né? Mas isso faz parte da atividade profissional. Você aprende, é treinado para tomar decisões, né? Fazer diagnóstico e tomar decisões. Vocês estão escolhendo uma profissão que exige que estude o tempo todo, né? A gente não pode parar de estudar, o tempo todo tem que estar estudando. E nós somos treinados para agir de uma maneira profissional quando a gente está diante de um paciente, né? O que eu fiz foi mostrar para vocês como é que se dá, como é que se elabora isso, um raciocínio clínico, né? Tem lá história, exame físico, interpretação de exames complementares, diagnóstico feito, decisão terapêutica. Isso é um mundo que nós vamos aplicar ali para aquele doente especificamente que está na minha frente, com maior rapidez, se eu estou dentro de uma emergência, dentro de um CTI, ou com calma, se eu estou dentro do consultório. Eu posso pedir exame, mandar o doente voltar daqui a 15 dias com os exames e até lá eu vou pensar no que eu vou fazer com o doente. Então, a medicina tem essas, digamos assim, particularidades, né, dependendo de onde você está atuando, mas em qualquer situação a gente tem que ter uma forma organizada de trabalhar, né, para o diagnóstico sair e as decisões terapêuticas serem tomadas. Eu espero que vocês tenham gostado, né? É estimular vocês a pensar e decidir, né? A fazer um diagnóstico e decidir. Ok? Então, podem botar presente ali e sair da sala. Tá? Foi um prazer estar com vocês. Até o 7º período, então. Um abração para vocês. Foi um prazer, professor. Muito obrigada, viu? Até. Continue se protegendo aí, tá? Tomem a vacina para que a gente possa voltar à nossa vida normal. Tchau, professor. Boa noite. Um abraço.